Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos fazendo uma espécie de varredura, não é, Ailton? Isso. Nos Atos dos Apóstolos, ou, se preferirem, nos albores do cristianismo. Nós encerramos, a meu ver, a parte primeira, que são os 5 primeiros capítulos. E agora viria uma parte segunda. Só que você intervém a hora que precisar, viu? Sim, por claro. favor. Só que o escritor Lucas entrelaça 3 temas. O primeiro tema, os helenistas. O segundo tema, Pedro e as suas viagens missionárias. O terceiro tema, a conversão de Saulo. Eu gostaria de não entrelaçá-los, de tratar primeiro um, depois o segundo, depois o terceiro, para não haver confusão, não passar de Pedro para Paulo, ou de Paulo para helenistas, e aí confundir a mente dos leitores. O que você acha? Eu acho bom, só que aí nós temos que esclarecer. Nós vamos caminhar nos capítulos, depois voltamos para falar individualmente. Exato. Os helenistas, o bloco dos helenistas começa no capítulo 8, versículo 4, e vai até o final do capítulo. Desculpe, começa no capítulo 6 e 7, com as intervenções e o que aconteceu com Estevão. Começa em 6, vai até o final de 8, e depois pega ainda o capítulo 11, do versículo 19 em diante. Então, capítulo 6, 7, 8 e depois 11, do versículo 19 em diante. Entrelaçadamente, aí pelo meio, estão outros motivos. Pedro e a conversão de Saulo. Podemos começar? Podemos. Alguma pergunta assim inicial? O senhor usou o termo helenista, era bom explicar um pouco sobre isso. Tá certo. Então, este termo helenista foi cunhado 1,5 século ou 2 séculos antes de Jesus. Foi cunhado durante a revolta macabaica, durante a perseguição dos reis sirianos que queriam a hegemonia do Oriente Médio para si, e a helenização de Jerusalém. Que significa isto? Tornar Jerusalém uma cidade grega. Mas o que significava tornar uma cidade grega? Significava buscar as características gregas, o esporte grego, o ginásio, a ágora, a filosofia e, não por último, a religião grega também, com os seus diversos deuses. Aí não podia dar certo. Sabe, o rei conseguiu amigos dentro do judaísmo, e o judaísmo se rachou em 2. Havia judeus progressistas, chamemos-los assim, que imaginavam que os ventos soprassem na direção do helenismo, de Antioquia, capital da Síria, e havia os judeus tradicionalistas, que não queriam absolutamente compromisso nenhum. E aí eclodiu a revolução. Nessa perseguição... A Revolução Macabaica. Nessa perseguição, com a autodefesa, com a defensiva dos macabeus, surgiu o termo helenista e judeu.
judaísmos e helenismos. Helenismos seria o helenista, isto é, o grego, o não judeu, o incircunciso, e judaísmos, os judeus, Judá, aqueles que observavam a Torá de Moisés e se circuncidavam também, como manda a lei mosaica. Foi nessa época, um século e meio antes de Cristo, que surgiu o termo helenismos, pelo menos no mundo bíblico e no mundo ligado à Bíblia. O helenismo como tal já havia surgido bem antes com as conquistas de Alexandre o Grande, que foi a primeira vez que o Ocidente conquistou o Oriente, em 333 a.C. Eu estou me referindo aqui mais ou menos a 170 a.C. Então, pelo tempo, 150 anos, né, mais ou menos, são um século 170. E meio, 170 anos. Depois mais a questão do Alexandre, mais esse período de Alexandre o Grande. Então, quer dizer, essa cultura helênica, ela era profunda nesse profunda, ponto, sim, né? Era profunda. Agora, ela dependia muito de um mais e de um menos, né? Quanto se abriam e quanto se fechavam. Os povos todos, com exceção dos judeus, os habitantes todos do Oriente Médio, se tornaram sincretistas. Isto é, admitiram a cultura grega, a filosofia grega, enfim, né, o modo de pensar grego, com dialetos locais, com crenças locais, enfim, em dias com de hoje, tradição local também. Em dias de hoje, podemos dizer que houve uma enculturação. Exatamente. Com exceção de Jerusalém, de Yehud, por causa dos judeus tradicionalistas, que não queriam de forma nenhuma nenhum compromisso com o helenismo. Aí surgiu o termo helenista. Agora, é preciso falar muito mais, e para mim este tema aqui é fascinante. É fascinante este tema. A maior parte dos judeus, no tempo de Jesus, morava fora de Yehud, fora de Jerusalém, fora do Estado judeu, sim, que não era mais Estado, porque era domínio romano. A grande maioria dos judeus morava em diásporas, que recebe o nome de Golás. Esses judeus viviam no meio da cultura grega, como, por exemplo, os judeus de Alexandria, do Egito, viviam imersos na cultura grega. Tanto é verdade, e você sabe disso, que no século III a.C., a Bíblia teve que ser traduzida do hebraico para o grego, porque havia muito judeu nascido em Alexandria que falava perfeitamente o grego como língua materna, mas não entendia hebraico. Nem falava e nem entendia, e nem era capaz de ler a Bíblia. Portanto, a Bíblia foi traduzida para o grego. É a famosa tradução dos 70. Agora, até que ponto famílias judaicas conviviam com o ambiente cultural greco-romano, variava de família para família. Se era mais tradicionalista, se era mais aberta, se frequentava ou não escolas gregas, onde se ensinava o primeiro ciclo e o segundo ciclo também, língua, matemática, oratória, música, o ciclo superior, filosofia, retórica. Dependia muito das famílias, como aqui também entre nós. Há muita diferença entre famílias católicas e outras famílias católicas. Existem católicos praticantes e existem católicos relaxados. E existem católicos que não perdem missa e existem católicos que nunca vão à missa. Não é?
E existem católicos que celebram a Semana Santa e outros que vão passear na Semana Santa. Mais ou menos isso. Havia, sim, um maior número de judeus que eram tradicionalistas, que buscavam a tradição e que mantinham a tradição. Mas, repito, a dosagem variava de família para família. Saulo de Tarso, que nasceu no Magolá, que nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, deve ter tido uma cultura esmerada. Ele era bilíngue com toda a certeza. Tanto que ele transitava bem nos dois países, né? Ele deve ter sido levado para Jerusalém para a educação superior no nível farisaico. E nada há que me impeça de dizer que estudou com o grande Gamaliel. Ele, no entanto, vivendo lá, numa Golá, quase que num gueto judaico, era tremendamente apegado à lei, era fariseu. Ele escreve na carta aos Filipenses, ele era fariseu. Com relação à pureza da lei, era irrepreensível. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Bem, nós estamos de volta, a palavra é sua. O senhor estava dizendo então sobre a cultura de Paulo, né? De Golá. Mas ainda estava dentro da cultura helenista. Isso. Havia muitos helenistas ferrenhos judeus e muito apegados a Jerusalém. Jerusalém, geograficamente falando, não era uma cidade bem situada. Não estava situada em nenhuma rota de caravanas. Era uma cidade descentralizada. Era uma cidade templo. Era uma cidade onde 80% dos judeus, uns 30 a 50 mil judeus dos tempos de Jesus, viviam direta ou indiretamente em função do templo. O templo não era apenas lugar de culto, era um lugar financeiro também. Judeus de dinheiro, não havia bancos na antiguidade. Havia um câmbio lá, né? Guardavam dinheiro, suas fortunas no templo, bem conservadas. Um rei siriano, Antíoco IV, certa vez, fez uma expoliação do templo de Jerusalém. E houve lá uma revolta popular com Heliodoro. Isto é narrado no livro dos Macabeus. Havia polícia do templo, havia funcionários do templo, havia pedintes. Se não me falha, acho que funcionários diretos eram 18 mil. Bem, a numeração agora, sinceramente, me escapa. 6 mil, mais ou menos, eram os fariseus que viviam nos tempos de Jesus, mas não sei se todos viviam em Jerusalém. Acredito que a maior parte, sim. Era uma cidade-templo, onde tudo girava ao redor do templo. Certo? Muitos desses judeus helenistas que tinham nascido e vivido fora de Jerusalém, buscavam Jerusalém no final da vida para morrerem na cidade dos seus antepassados, para morrerem e serem sepultados à sombra do templo de Jerusalém. E se transportavam para Jerusalém com toda a sua família e com tudo aquilo que haviam conquistado. Agora você imagina que alguns filhos eram educados assim, outros se tornavam rebeldes, porque deixar uma Roma cosmopolita, deixar uma Alexandria, deixar Éfeso e vir morar em Jerusalém, nem todos eram do tempero de Paulo, ferrenho, fariseu, mas havia entre eles muitos tradicionalistas. Agora, se posso continuar? Sim, certamente. Estou aqui prestando atenção. A igreja, isto aqui raras vezes se diz, nasceu bilíngue. A nossa igreja não nasceu puramente palestina.
ela foi bilíngue Grega desde os inícios. e Isto é, hebraico. ela tinha os mais antigos, os discípulos de Jesus, palestinenses, de língua aramaica, mas tinha também uma boa facção de helenistas, não todos evidentemente, mas de helenistas que aderiram à fé desde o início. Portanto, a nossa igreja teve duas alas desde o início. Uma ala aramaicofone e uma ala grecofone. Bem, Só fazendo uma interrupção, de culturas diferentes. Imagina como isso foi complicado de se iniciar, né? Porque era uma cultura helênica, uma cultura judaica, eram duas línguas formando uma outra... não só duas línguas, mas duas, como você Duas disse culturas. muito bem, duas culturas. Havia helenistas, como eles foram educados longe do templo, não estavam acostumados com o templo, havia helenistas mais abertos com relação ao templo. E provavelmente foi nos meios helenistas que começou a circular novamente uma antiga palavra atribuída a Jesus contra o templo de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra sem que tudo seja destruído. Isso era uma profecia, Ao né? que parece, Ailton, a ala aramaica se tinha esquecido dessa afirmação, ou pelo menos a tinha deixado de lado. Por quê? Porque continuavam a frequentar o templo como se nada tivesse acontecido. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração nona, que era a hora do sacrifício vespertino, o que significa que não tinham nem ainda consciência clara de que a morte de Jesus tinha sido um sacrifício e que tornava supérfluo tudo aquilo que se realizava no templo de Jerusalém. A ala helenista, mais progressista, Estevão à frente, começou a divulgar palavras que aos ouvidos dos tradicionalistas soavam ofensivas com relação a Torá, Moisés e Deus, mas antitemplárias, não antinomistas ainda, não contra a lei, mas diretamente contra o templo. Ouvimos esse homem dizer que Jesus destruirá este lugar sagrado. Era isso que eu ia pedir. Que o senhor dissesse algumas coisas que Estevão disse. E nos mudaria as tradições entregues por Moisés. Ouvimos esse homem dizer. A ala, antes que isso acontecesse, as duas alas já estavam em tensão. Porque o capítulo 6 se inicia com a ala grecofone se lamentando da ala aramaicofone por serem preteridos na distribuição, digamos hoje, das cestas básicas. Fração do pão. Provavelmente uma ação desse tipo era já consequência de um desentendimento em outro plano, num plano religioso, num plano teológico, quem sabe até nesse plano aí antitemplário, com repercussões de desdém, de desprezo na distribuição dos alimentos. Muitas vezes, por detrás de fenômenos sem muita importância, existem outros com mais importância. Fato é que a ala aramaicofone percebeu que não dava conta de compor as duas alas da igreja, da comunidade messiânica de Jesus. Não dava para compor. E então, tiveram
a feliz ideia, a intuição de eleger 7 gregos helenistas que estivessem à frente dessa ala grecofone. E vem os nomes dos 7, todos eles gregos, com Estevão e Felipe à frente. Claro, não são diáconos, mesmo porque no capítulo seguinte você não vê Estevão distribuindo pão ou distribuindo alimentos. Você vê Estevão falando, dialogando, ou melhor, pregando. E Felipe também, a mesma coisa. Se quiséssemos compará-los hoje com alguma figura atual, ainda que anacronicamente, eles seriam comparáveis aos nossos bispos atuais. Mas 2 alas da igreja com dois tipos de representantes. Os 12 para a ala aramaica, os 7 para a ala grega. Nós temos ainda 1 minuto, ainda dá para entender? Sim, claro. É pena que essas coisas não são assim explicadas com profundidade, com clareza, não é? Pois é, lendo simplesmente parece bem diferente, né? Lendo simplesmente, você entra na ótica de Lucas, Isso. que normalmente tem a tendência de colocar um pano sobre questões desagradáveis. Apaziguou tudo. E mostrar aspectos belos. Isso. Né? É exatamente isso a impressão que dá no capítulo 6, né? Nós, porém, vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Mas os outros não se dedicaram à distribuição de pães. Fizeram a mesma coisa dos 12, só que na ala helenista com 6 da igreja. Bem, nós vamos encerrar o nosso programa hoje e esperando voltar no próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigado. Uma boa semana, um bom domingo e até o próximo programa.